Olá pessoal, meu nome é Débora Magalhães e hoje vamos falar um pouco sobre o mercantilismo. Bem, aqui no nosso primeiro slide, nós temos aqui uma figura mostrando várias moedas. O que isso tem a ver com o nosso assunto? Vamos olhar com mais atenção o título do nosso tema. Mercantilismo, vem de mercado. Então esse tema vai tratar de como, num período histórico, se organizou o mercado. Então nós vamos compreender a partir dessa aula como se deu esse processo, essa política mercantilista, e como ela esteve associada ao processo de consolidação da política absolutista. Também vamos poder entender os mecanismos econômicos do mercantilismo, os diferentes casos europeus. Para cada país houve uma especificidade dessa prática mercantilista e os principais motivos para a decadência dessa política. Porque nós estamos falando de economia, mas nesse período nós vamos ter a intervenção do Estado na economia e determinando, através da política, os efeitos econômicos. Bem, então nesse slide, vocês vão poder observar os objetivos dessa aula e olhar também se essa aula atende às necessidades de vocês no momento. O que vocês precisam saber? Consta nessa aula? Então é aqui que vocês vão definir se essa aula vai ser útil no momento para vocês ou não. E para essa aula seria importante conhecer alguns outros conteúdos, como a crise do sistema feudal, formação dos estados nacionais e a expansão marítima. Seria importante conhecer, não é? esses outros conteúdos para poder aprofundar melhor o mercantilismo. Bem, aqui no Vocabulários e Conceitos vocês podem ter, caso não conheçam essas palavras, consultar e ter acesso à definição desses conceitos para que não fique prejudicada a compreensão do conteúdo. Podem retornar então a esse slide caso não compreendam alguns desses conceitos. Então, como eu disse anteriormente, seria importante ter conhecimentos prévios para entender o mercantilismo. Vamos tentar relembrar aqui de uma maneira mais generalizada um pouco o que antecedeu o mercantilismo. Nós podemos então falar da crise do sistema feudal, que aconteceu ali mais ou menos pelo século XIV. A Europa então está passando por um momento complicado, guerras, epidemias, alterações climáticas que acabam alterando completamente o sistema agrícola. Esses acontecimentos acabam, então, colocando em evidência a fraqueza do feudalismo, do sistema político feudal, que era completamente descentralizado e incapaz de se organizar e resolver essas crises, esses problemas sociais, climáticos e bélicos. E o declínio do sistema feudal, ele foi responsável então para que houvesse muitas transformações, significativas transformações, tanto no campo cultural, como no político, como no econômico, e que culminariam na época moderna. O mercantilismo faz parte desse início da época moderna. Então, gente, aqui nesse slide a gente tem o esquema organizacional global. O objetivo desse esquema é apresentar para vocês tudo o que vai ser dito nessa aula. As coisas mais importantes a serem ditas estão aqui. Então, eu espero, o Centro Apoio espera que esse método do esquema organizacional global, que é um método, um instrumento elaborado pelo Sistema de Estudos EQUAR, auxilia vocês a compreender o processo, não só o processo mercantilista, como o processo que vocês próprios devem percorrer
para compreender todo esse conteúdo. Bem, então nós iniciamos aqui com o mercantilismo e vamos até o fim do Antigo Regime, a decadência do mercantilismo, culminando no fim do Antigo Regime. Então, gente, o que foi o Antigo Regime? Como nós poderíamos definir esse período? O Antigo Regime foi basicamente uma forma de organização dos Estados nacionais e vigorou ali na Europa por volta dos séculos XVI a XVIII. O Antigo Regime era uma política conhecida como absolutista e a economia seria conhecida por mercantilista, que é o nosso tema de hoje. Aqui nesse slide a gente tem a figura máxima do absolutismo, ou seja, do Antigo Regime, que é o Luís XIV, o rei da França, e ele era conhecido como Rei Sol. Por que Rei Sol? Porque ele era o centro de toda a estrutura do governo. No sistema solar, todos os planetas estão à volta do Sol, e era mais ou menos essa a ideia que queriam passar. Luís XIV, então, era conhecido como o Rei Sol. O absolutismo, então, representou um conjunto de práticas, não só políticas, mas também administrativas, e estavam todas em torno da figura do rei. O rei era a figura central desse sistema político. Então, nós podemos dizer que era um sistema político centralizado. E alguns fatores possibilitaram essa centralização. Uma delas é a formação de exércitos. Com a formação dos Estados nacionais, foi muito comum que os Estados nacionais construíssem exércitos fortes para defender essa nova nação. Então, a centralização do poder nas mãos desse rei fomentou ainda mais a formação desses exércitos fortes. Nós podemos dizer que esse período também foi um período de organização administrativa muito eficiente para garantir o crescimento econômico, que é o que nós vamos observar hoje, a questão econômica através do mercantilismo. A política e a economia, nesse período, estavam muito associadas. E o que definia essas relações entre política e economia era o mercantilismo. Bem, então nós podemos dizer que a centralização política, ela possibilitou o fortalecimento da figura do monarca. Só que isso não aconteceu do nada, não por geração espontânea. Algumas teorias embasaram esse fortalecimento do monarca. Nós vamos ver agora duas delas, que é a teoria do direito divino e a teoria do contrato social. A teoria do direito divino talvez tenha sido a mais famosa. Ela foi desenvolvida pelo Bossuet, o Jacques Bossuet, que era um monge, e afirmava que o poder absoluto do rei era emanado de Deus. Então, ser rei era praticamente uma condição divina. Já a teoria do contrato social, também outra teoria bastante famosa, foi desenvolvida por Thomas Hobbes. Thomas Hobbes afirmava que para que a sociedade se organizasse, os indivíduos precisavam ceder os seus direitos ao Estado, e o Estado administraria os direitos e deveres dos indivíduos. O Estado, então, ele seria personificado nessa figura do rei. Ele era a figura central do Estado para garantir a paz e o desenvolvimento da nação. Mas esse período de fortalecimento do poder monárquico veio acompanhado com o crescimento de outra classe social, essa vinculada ao comércio, que é quem estava associado ao comércio, a burguesia. Então, à medida que se verificou a centralização política, se viu a necessidade ou a possibilidade de unificar o mercado interno e expandi-lo para além mar. O que é isso de expandi-lo para além mar?
nós estamos falando do século XVI, século XV, século XVI, nós estamos então falando das expansões marítimas. E se nós estamos falando de burguesia e comércio, nós estamos falando da primeira fase do capitalismo, que foi conhecida como capitalismo comercial. A principal característica desse período do capitalismo foi a busca e o desenvolvimento das trocas comerciais. Por isso ele é chamado de capitalismo comercial. Essa busca e desenvolvimento das trocas comerciais não só se deu dentro das nações, entre as próprias comunidades nacionais, como também entre os estados nacionais e também intercontinentais, como nós vamos ver com a expansão marítima. Então, até o momento, a gente viu o que foi o mercantilismo, uma política voltada a acumular metal. Essa política foi específica do antigo regime. O antigo regime, ele tem como característica o modelo político absolutista, mas temos também a burguesia. Embora nós tenhamos nesse período o absolutismo, mostrando o fortalecimento do rei, fortalecimento da figura monárquica, nós temos também o desenvolvimento da burguesia. E essa burguesia vai dar conta do que foi chamado de capitalismo comercial. Que nós acabamos de ver, que eram as trocas comerciais.